igreja. Então eu quero entrar agora, se vocês me permitem, pode voltar, pois que você quiser, mas eu quero entrar agora numa outra vibe. O que você olhando hoje fala assim, meu, eu acho um privilégio, na verdade, ser filho de pai. Qual é a parte que hoje, com tudo que você tem vivido, com a realidade que seus pais vivem, qual é a parte que você consegue olhar e falar assim, na verdade, eu acho que eu olho hoje, tem alguns pontos super positivos de ser filha de pastor. O que você consegue enxergar de positivo hoje? Uma das coisas positivas é o cuidado. Hoje, por exemplo, do Aljava que tem, os meus pais eles sempre tiveram muito cuidado, mas sempre eu não cheguei a me desviar também. Então, eu sempre tive ali Deus muito presente. Então, assim, o fato deles serem pastores não tirou o meu pai sempre foi muito brincalhão, você conhece meu pai? Então, assim, sempre foi um caminho muito seguro. E sempre me abriram muitas portas, assim, com Deus mesmo. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, apesar de algumas, né, às vezes eu falo, quero, tô vendo meu pai passar por isso, por aquilo. Mas eu acho que a maior foi esse cuidado depois, de ter sentido ficar mais perto mesmo, assim, dos meus pais e de Deus. E ter conseguido depois ligar isso. Kiko, essa pergunta que você fez para ela, até comentei quase esses dias, que virou uma chave em mim nisso com o Caio, né? A gente teve um podcast que o Caio participou e a gente estava falando sobre paternidade. E aí minha conversa com o Caio foi sobre os desafios de ser um filho de pastor, né? E a gente ficou alguns minutos aí falando das dificuldades que é. Só que no final, o Caio falou assim, mas eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero também pontuar, né, os privilégios, né, de ser um filho de pastor. E aí, quando ele começou a falar, ele ministrou muito comigo. E a partir daquele momento, a minha visão, né, mudou muito do que eu passei. Então, hoje eu vejo com muito mais clareza isso, assim, o privilégio que foi para mim, né, ser filho de pastor, muito com isso que você falou, com o cuidado, né, a proteção, eles nos protegeram, o nosso ambiente sempre protegido, né, um cuidado muito maior. E até quando eu saí, quando eu não estava mais dentro da igreja, eu sei que muitas coisas eu deixei de fazer e Deus não permitiu que eu fizesse, que eu fosse até lá, né, por causa que tinham meus pais orando por mim, minha mãe estava lá de joelho orando, meu pai também. Né, então, para mim, esse é o maior privilégio de ser filho de ministro, é isso. Eu gostaria também de colocar um ponto de uma conversa que eu tive com o Caio uma vez, que me chamou muita atenção, porque é o seguinte, se você pegar numa igreja, supõe-se que o pastor é alguém que tem discernimento, que tem sabedoria, afinal de contas está instruindo um povo, concorda? Sim. Então, assim, das pessoas que estão na igreja, a maioria delas, quando vai buscar conselho, vai buscar em quem? Do pastor. No pastor. Porque, ou ao menos deveria ser assim, né? Aquela pessoa que foi comissionada por Deus para estar ali, ela tem que ter uma sensibilidade à voz do Espírito, ela tem que saber da direção e tal. E você tem isso disponível para você o tempo inteiro. Né? Nos detalhes mais simples da vida, como nas decisões mais sérias, você tem disponível um homem de Deus, sensível à voz de Deus, que ama você profundamente para te orientar. E um dia eu estava no carro falando com o Caio, falando assim, cara, quando eu tinha a tua idade, eu não tinha sensibilidade à voz de Deus. Quando eu tinha a tua idade, eu não tinha maturidade. Como eu queria, né, ter a tua idade com a maturidade que eu tenho hoje, mas a maturidade é algo que vem com o tempo. Eu não tenho como eu ter... não tinha como eu ter 19 anos com a maturidade que eu tenho hoje. Daí ele virou para mim e falou assim, mas eu consigo. Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Daí ele falou assim, eu posso ter tua maturidade hoje, desde que eu decida te ouvir. Né? Então, quando ele falou isso, eu falei assim, isso é uma coisa que às vezes os filhos de pastores não estão atentos. O grande privilégio que você tem hoje de pegar um cara com 60, 70 anos de idade, de vida com Deus, e você desfrutar disso para a tua vida, seja com 15, 16, 17, 18 anos, você ter todo o vigor da juventude, toda a alegria que você tem da vida, essa fase tão gostosa que é a adolescência e a juventude, mas com a maturidade de alguém que, opa, aqui não vai por aqui, filho, que aqui eu sei que você pode quebrar a cara. Aqui o Senhor está me mostrando que não é... Você poder desfrutar da vida com um pai que te aponta, com a sabedoria, com a voz de Deus, é um privilégio, não? É um privilégio, Cristiano, e no Aljava Next a gente trilha esse caminho de reconhecimento dos filhos através da honra.
um dos pilares do Aljava Next é a honra. Porque muitas vezes, Kiko, eles têm realmente, né, a gente tem de todas as realidades. A gente trata também, eu nem vou trazer esse assunto para a mesa, porque eu acho tão... Né, a gente trata também com filhos de ministros que também viveram incoerências. Ah, sim. Os né? A gente tem essa realidade. Com uma vida incoerente. Incoerente também, que aí requer um cuidado, né, diferenciado daquilo. Desculpa te interromper, só um parênteses, porque às vezes eu me preocupo com... Essa incoerência, ela é sofrível para toda a família, independente de ser pastor. Né? Se um pai de família com uma vida dupla, um pai de família que trai a esposa e tal, ele traz consequências trágicas, sendo ele pastor ou sendo ele... Nem ser cristão, né? Qualquer coisa, não precisa ser nada. Agora, é importante o que você está colocando, porque às vezes a gente trata de filhos que os pais estão vivendo essa incoerência. Daí é muito complicado. Né? E aí a gente, né, trata de filhos que viram o pai em um momento da vida, né, nessas situações, e viram o pai pregando coisas que não era, né? Então isso eu nem quero entrar nesse ponto, ele é delicado, mas a gente tem cuidado também, tem passado para nossas mãos jovens que vêm dessa realidade. Mas o ponto que eu estou falando é que em todo o tempo, um dos pilares do Aljava Next é a honra. E a honra, ela produz... A gente fala de honra, né? A gente faz um podcast sobre honra. A honra, ela tem tanta propriedade. O princípio da honra, ela produz tantas coisas. E quando a gente ensina um filho a honrar um pai, nós estamos trilhando um caminho para que ele possa acessar o que você acabou de falar, essa sabedoria do pai. Porque a honra, né? Se eu honro a sua vida, eu estou abrindo um caminho para acessar o que você porta. E isso em todas as áreas. E um filho com um pai. Quando um filho sai de uma posição de estar chateado, estar magoado, não quer saber de igreja, e meu pai, né, olha mais para os membros do que para mim, que é essas nuances que eles passam, dá mais atenção, não olha para mim porque está ocupado. Quando ele sai, tira o olhar deste lugar, e ele consegue ter uma lente de honra para o seu pai, aí é um caminho aberto para ele acessar a unção do pai, a sabedoria do pai. Então, nós fazemos sempre com os filhos um caminho de honra. E a honra faz essa ligação do que o pai porta para que o filho possa abrir o coração, a sua mente, para acessar o que o pai porta. É sempre um caminho de honra. E a gente desconstrói de cara isso que você falou desde o começo, de que as problemáticas de ser pai, filho de ministro, está muito ligado só a ser filho de ministro. Já começo falando, né? Eles falam muito da divisão de tempo, eles falam muito do pai, né, tá sempre na igreja, do pai estar sempre... Eu falo sempre, né? Eu falo um filho de obstetra, noite de Natal, mesa posta, a hora de abrir os presentes, o celular do pai toca, a mulher vai parir. O pai vai sair correndo. Filho de militar. Se fizesse um next com filho de militar. Filho de militar, cada fase da vida. Começa a fazer amigo, transfere. De cidade. Jogador de futebol. O cara fica concentrado um mês no clube e cada hora está mudando de mulher. Filho de juiz. Que às vezes é perseguido com sentenças e tantas coisas, juízes criminais. E às vezes um filho de um médico, de um juiz, tem mais orgulho do pai, aí acaba tendo menos problema porque tem mais pessoas de cargos de autoridade, filhos de políticos. Né? Filho de político, seu pai é um ladrão na escola, porque o jeito que as pessoas classificam os políticos. Então, essas dificuldades estão... A primeira coisa que a gente vai desconstruir, não é um privilégio seu. E aí a gente coloca... Você não acha bonito ser um filho de juiz? Você não acha bonito que é o filho do presidente da República, do governador, e eles não têm todas essas nuances? Você é um filho... E a gente traz para essa questão da honra, né? Que é o maior chamado, não falo de cargo, o maior chamado que uma pessoa pode ter, é um privilégio chamado de ministro do nosso Deus. E você nasceu filho de um ministro do nosso Deus. Nós vamos desconstruir algumas coisas, seu pai também está aprendendo algumas coisas, mas sempre num caminho de honra. E essa honra faz essa ligação. A honra liga o coração dos filhos aos pais, e os filhos passam a honrar os seus pais. Quando o filho honra o pai, está posicionando um pai num lugar na vida dele onde ele vai acessar tudo que o pai porta, e o pai vai derramar do seu coração no filho. Muitas vezes eles chegam muita desonra, por falta de sabedoria, não é criticando, obviamente. A gente está aqui para amar e cuidar. E a honra faz essa ligação e é sempre honrando os pais. Amém. Até quando tem incoerência, a gente leva ao perdão e a honra. Porque honrar pai e mãe não fala assim, honrar os pais coerentes. Não. Você honra. Isso. A nossa responsabilidade como filho é honrar. É honrar. Né? O Carol, dentro do que a Zelinda falou, você chegou a viver isso de, tipo assim,
um ciúme com a igreja? Caramba, meus pais têm muito mais tempo para cuidar dos outros do que de mim. Você chegou a ter esse tipo de conflito, não? Já, e antes dos meus pais serem pastores, eles eram líderes de jovens. Então eu, às vezes, me pegava pensando, mas por que meu pai tá ouvindo de novo as pessoas? E ficava nesse conflito, assim. Tanto tempo para ele? Tanto tempo para ele. Às vezes o pessoal ligava de madrugada, falando, não é possível, meu pai vai atender. Isso gerava o quê em você, assim? Ciúme... Ou só o questionamento? Era os dois, ciúme, questionamento. Às vezes eu falava, deixa pra lá. E aí gera essa questão de distanciamento, né? Eu não vou falar porque ele já tem mais tempo pra fulano. Eu já cheguei até a falar pra minha mãe, brincando, mas assim, né? Ô mãe, pra fulano você tem tempo, né? Mas minha mãe fala, que isso? Mas pra você também tem, o dia inteiro. Mas assim, é um conflito, né? Que você fica, porque... E depois que eles... foram pastores, aí é a mesma coisa, porque daí não é só jovem, é todo mundo, da igreja inteira. Então eu vivia esse conflito. Sim. Eu acho que isso não é uma situação simples de resolver, porque a vida de um ministro do evangelho, de fato, é servir as pessoas o tempo todo, né? E acho que às vezes os filhos... isso é uma coisa que eu não consigo ver muito uma solução, porque naturalmente o filho na imaturidade, na infância, na adolescência, vai comparar. Né? E vai ver o pai sempre servindo os outros. O que você falou, né? O seu pai líder dos jovens, quantas vezes eu me peguei pastoreando os amigos do Caio, né? Direto, estava lá em casa o Léo, o Rodrigo, os amigos dele, eu cuidando deles. Isso foi uma coisa que acendeu o Caio, né? Uma vez, né? Que ele falou, né? Que isso que você falou eu tenho meu pai aqui disponível para mim, meus amigos estão ouvindo ele, eu não estou. Ele conta isso, um momento da história. Então, mas eu acho que isso é uma coisa que daí cabe pra gente, quem está nos assistindo agora, né, a nós pastores, a gente procurar sempre buscar esse equilíbrio para separar tempo de atividades com a nossa vida de família, porque eu acho que é isso que tem que deixar claro. Eu me lembro de um dia que foi muito marcante na minha relação com o Caio, que era um culto de domingo que eu ia pregar na igreja do Djalma, em São Paulo, uma conferência. E daí ia ter um jogo do São Paulo naquele mesmo dia. E o Caio estava muito interessado em ir. E o Espírito Santo me incomodou e falou assim, olha, você tem uma oportunidade. Né? Daí eu peguei e liguei pro Djalma e falei, cara, você não vai acreditar. Mas eu queria pedir se você me liberava de hoje. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, tem um jogo que o Caio quer ir. Ele falou assim, não precisa me falar de novo, pode ir. E daí eu acordei ele e falei assim, vamos no jogo? Ele falou, pai, você não vai pregar em São Paulo? Eu falei assim, acabei de desmarcar para ir no jogo com você. Aquilo teve um peso na vida dele. Esse testemunho agora vai dar rebuliço, hein? Porque agora, isso tão diferente, tão tremendo. Agora deixa eu falar uma coisa bem séria para quem tá me ouvindo. Isso só vale no jogo do São Paulo. Se você for corintiano ou palmeirense, não faz isso que não dá certo. Mas com o São Paulo dá certo. Kiko, mano Jefão, tu não se esquece, de 15 em 15 dias tem na mesa podcast. Se você não acompanha, vou aqui pra te falar. Corre logo, meu parceiro, no canal do Efatá.